Bom, gente, agora da chuva de São Paulo, vamos até o Rio de Janeiro, porque o governador do estado, Cláudio Castro, disse que vai se reunir com o presidente do partido dele, o PL, e também com o senador Flávio Bolsonaro para decidir o seu futuro político. Rodrigo Viga traz as informações aqui no nosso 3 em 1. É isso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pretende se reunir em breve com o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e também com o deputado Altineu Corte, que é o líder do partido aqui no estado do Rio de Janeiro, para definir o seu destino político. Castro tem um desejo, quer se lançar candidato ao Senado Federal, até porque o candidato do partido era o senador Flávio Bolsonaro, que assumiu a condição de candidato a presidente da República, sob recomendação do pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para ser candidato ao Senado, Castro tem que renunciar até o começo de abril, como prevê a lei eleitoral brasileira. E gostaria que o governador tampão eleito numa eleição indireta pelo Parlamento Fluminense fosse Nicola Missioni, secretário da Casa Civil, conhece muito bem a máquina, a administração pública aqui do estado do Rio de Janeiro. Vai ter que manobrar, gerir um déficit previsto para esse ano de 19 bilhões de reais. No entanto, Flávio e Altineu entendem que o melhor seria aproveitar essa oportunidade de um governo tampão para dar visibilidade àquele que seria o candidato do campo da direita nas eleições para governador em outubro deste ano de 2026. Essas questões precisam ser acertadas entre Castro, Altineu e o senador Flávio Bolsonaro. E tem mais um detalhe importante no horizonte. Vai ser retomado em breve no TSE o julgamento em que Castro pode se tornar inelegível por 8 anos. É o caso CEPERJ-UERJ-CEPERJ, contratações milionárias em grande escala, em larga escala, que aconteceram em 2022, segundo investigações do Ministério Público, para garantir a reeleição de Cláudio Castro. Aqui no TRE do Rio de Janeiro foi uma vitória apertada do governador fluminense. O caso subiu para o TSE. A relatora dessa matéria no TSE já votou pela condenação e pela condição de 8 anos de inelegibilidade de Cláudio Castro, se tornando 8 anos inelegível. Se isso tiver já mais ou menos desenhado, se ele perceber que esse vai ser o destino no transcorrer da votação, poderia até mesmo antes de abril renunciar ao cargo para tentar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, companheiros. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Pessoal da rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas nosso 3 em 1 segue aqui em outras plataformas. Seu Fábio Piperno, eu quero te ouvir em relação nessa indefinição da política lá no estado do Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro vai ter essa conversa com o Flávio Bolsonaro, com o presidente do partido lá no Rio de Janeiro, e ele deve esperar uma definição sobre o seu próprio futuro político, se ele permanece no cargo até o final, até mesmo, a sua vigência, ou se ele deixa o cargo, ou pelo menos quando deixará o cargo para concorrer a uma vaga do Senado. Só que tem 2 pontos que o Viga trouxe que é importante a gente poder analisar. Como ele não tem um vice, há inclusive uma indefinição quem vai assumir o lugar dele caso ele concorra ao Senado. E também tem essa discussão no TRE do Rio de Janeiro sobre a inegibilidade de Cláudio Castro, ou seja, está tudo aberto lá. Bom, então vamos por partes. Em relação à questão dos tribunais, aos processos contra ele. No TRE do Rio de Janeiro, ele escapou por 4-3, sendo que alguns votos que foram favoráveis a ele reconheceram o erro, a prática ilícita, porém, esses votos foram favoráveis a ele pelo argumento de que, mesmo assim, aquilo não gerou impacto eleitoral, dada a larga margem de votos que acabou, então, se configurando na vitória de Castro. Ou seja, olha, ele cometeu algo que não podia fazer, mas como isso não interferiu, a gente vota em favor dele. Mesmo assim, o placar foi de 4-3. Aí começou o julgamento no TSE. O primeiro voto da relatora Isabel Galotti, um voto muito bem fundamentado e bem longo, por sinal de umas 2 horas, fiquei lá assistindo, e voto com muitos argumentos. Ela votou pela cassação dele. E em seguida, o ministro seguinte acabou então pedindo vistas e o processo então deve recomeçar em breve. Então ele corre esse risco, sim. Agora,
Qual é o risco que o Rio de Janeiro corre? O Rio de Janeiro corre o risco de ficar sem governador. Por quê? Porque o vice eleito na chapa do Cláudio Castro, o Thiago Pampolha, um jovem, tem 38 anos hoje, né? Ele não tinha lá, digamos que um relacionamento, assim, de brother, de camaradagem com o governador. Então, o governador e o seu grupo político acharam por bem se livrar dele de uma forma elegante. Como o que foi que fizeram, arrumaram para ele uma boquinha no Tribunal de Contas. Então, o vice-governador do Rio de Janeiro, eleito em 2022, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Resultado, Cláudio Castro não tem vice. Então, para ele se desincompatibilizar, o Rio de Janeiro vai ter que fazer uma eleição indireta. E é aí onde entra esse ajuste, esses acordos que ele faz com o Flávio Bolsonaro. O grupo deles já tinha mais ou menos definido que o candidato nessa eleição indireta seria o deputado estadual Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia. Só que o presidente da Assembleia outro dia foi preso. Está usando tornozeleira, porque afinal de contas, né, parece que prender governador é uma prática bastante recorrente. Enfim, recorrente lá no Rio de Janeiro. Então, o Rodrigo Bacelar voltou, está lá com tornozeleira e, ao que tudo indica, não vai mais ser ungido por esse grupo. Nós vamos escolher um outro deputado. Só que aí vem o lado do PT. O PT gostaria de indicar o André Siciliano, que tem um cargo lá em Brasília agora, esqueci qual é, enfim, mas está lá no governo federal. Mas também é um nome, né, bastante controverso. E aí, o grupo do governador Eduardo Paes não quer nem saber de ouvir isso. E Eduardo Paes, até prova em contrário, é aliado do presidente Lula do Rio. Então, eles também precisam chegar a um acordo para escolher um nome. Ô Zé Maria Trindade, inclusive a gente, quando começa a discutir Rio de Janeiro, o Fábio Perno traçou bem essa bagunça eleitoral que acabou se formando. Essa indefinição, um cenário de incerteza. E se a gente pensar ainda agora para a disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, tá Eduardo Paes ali. Tá ali com a bola no chão, prefeito da capital fluminense, tem apoio do presidente Lula, vai ter ele no palanque pelo menos dentro do Rio de Janeiro, mas também os seus outros adversários é o famoso a volta dos que não foram. Tem ali o Washington Reis, tem Antony Garotinho, tem Wilson Witzel, são figuras muito conhecidas, mas também muito controversas. O Rio de Janeiro é uma república especial no Brasil, né? O PT quer apresentar o vice de Eduardo, né? Não conseguiu na prefeitura e agora está tentando o federal. Eu queria chamar a atenção nesse caso aí, eu sempre falo sobre isso, quando é um jogo de futebol, o juiz fica muito importante, é que tem algo errado, né? O juiz não pode decidir o jogo de futebol, não pode decidir a política. A gente vê que o protagonismo da justiça eleitoral aqui é muito forte e muito demorado. Parece que guardam aquilo ali para ficar como uma arma, né? Veja bem, há quanto tempo esse processo está se arrastando e a justiça eleitoral só cuida disso. E aí tem vários estados aqui, por exemplo, nós temos o José Roberto Arruda, que é um candidato ao governo do Distrito Federal, muito bem colocado nas pesquisas, provavelmente será eleito, se possível, mas aí tem a justiça eleitoral no caminho. Ele está inelegível há 12 anos, há 15 anos, e a justiça fala em 12. Em Minas Gerais também existem pendências judiciais. No Rio de Janeiro também existem pendências judiciais. Quer dizer, a justiça eleitoral está tomando conta do cenário e interferindo, inclusive, em resultados, como esse caso do Rio de Janeiro. Como agora, numa época dessa, ainda não se sabe, essa interrogação é que é incrível, né? Não se sabe. E aí? O governador de um estado importante como o Rio de Janeiro, né, não pode se candidatar à reeleição, mas ele não sabe se será elegível. E governando o estado, eu acho muito estranho. Agora, a política do Rio ela é meio diferente. Tudo indica que o Eduardo Paes, que tem uma larga experiência política, foi deputado federal, participou aqui de CPIs importantes. Aliás, a CPI, dos Correios, ela acabou promovendo aqui várias pessoas que ficaram muito bem na política, inclusive a CM Neto, né? Então, a justiça eleitoral, para mim, está sendo protagonista nesse caso do Rio de Janeiro e em outros estados. Isso não é normal.